Vamos lá, pessoal. Sou o professor Júlio César Sanches, especialista de verdade no uso capião. Sou coordenador de diversas pós-graduações, sou professor titular de diversas universidades e faculdades, sou escritor e coordenador também acadêmico de diversas obras jurídicas no Brasil. E sou advogado atuante, atuo de verdade. O professor aqui não trabalha em cartório, o professor aqui não é servidor público, sou advogado atuante, militante na área. Eu falo que nós matamos um leão por dia e tem que desviar das antas, né? Então, a realidade da vida está aqui. A realidade da vida. Não é o mundo de Bob, não. Então, vem comigo se você quer aprender de verdade o uso capião, legalização de imóveis. Preste atenção na aula, tire suas dúvidas dos pontões. Vamos focar, vamos estudar juntos para a vida melhorar. Fechado? Combinado? E a gente não prejudicar o nosso cliente, não errar. Vamos juntos. Quero conversar com você a respeito do pré-questionamento. Professor, o que é esse pré-questionamento? Não entendi nada. Eu sempre falo que o judiciário está muito ruim. O nível do poder judiciário no Brasil está muito ruim. Tem juíza que não vai no fórum, tem juiz e juíza que, infelizmente, coloca o assessor, a assessora para julgar no lugar dele, usam copia e cola, tem juiz e juiz que é influenciado, leva para o lado pessoal, ou amizade com as partes, infelizmente é uma realidade. Tem muita corrupção no poder judiciário brasileiro, é uma realidade. Tem muitas varas que não são especializadas nos capião, as varas cíveis, julgam tudo. Quem faz tudo não faz nada, você é desculpado, que não faz nada. Você pode ver uma pessoa que faz tudo, ela acaba fazendo tudo mal feito, tudo meia boca. Porque não dá para fazer tudo. Então, de fato, eu quero conversar com você, meu aluno, você que é advogado, advogada, as peças hoje devem ser blindadas. Nós temos que blindar as nossas peças. As nossas peças devem ser blindadas. Nós precisamos proteger o nosso cliente, ajudar o nosso cliente, porque em muitos casos de uso capião, entre outros casos, de outros ramos, você não ganha em primeiro grau, você não ganha em segundo grau, você acaba ganhando em terceiro grau, em segundo grau e não no primeiro. Então, você tem que trabalhar com teses recursais para poder ajudar o seu cliente, para poder travar, para poder, de fato, fazer com que o seu cliente tenha direito de recorrer. Então, pré-questionar nas peças inaugurais, eu sou muito a favor. Quando você pré-questiona numa petição de uso capião, quando você pré-questiona numa contestação que você fez, quando você pré-questiona se você assumiu o segundo grau, recurso para frente, um agravo de instrumento, um recurso de apelação, você está sendo muito inteligente. Você está sendo inteligente porque você está protegendo o seu cliente. Você está dando ao seu cliente a possibilidade dele recorrer no futuro, se algo não der certo, se algo não correr bem. Então, muito cuidado, tá? Eu peço a você que tenha atenção sempre no pré-questionamento. As nossas peças não podem mais ser copia e cola. A advocacia mudou, gente. Hoje o advogado, a advogada, que não se atualiza, continua usando copia e cola da internet. Quantas peças erradas, ainda mais em sede de uso capião. Você vai ver as peças do copia e cola da internet, do Google, peças completamente equivocadas, mal feitas, erradas, endereçamento errado. Se é casado, é desconsórcio necessário. O nome da peça não é ação de uso capião, está errado. O advogado que usa o nome da ação de uso capião, está errado, está feio. Vamos consertar isso, pelo amor de Deus. É ação declaratória de uso capião. O uso capião é uma ação declaratória. Advogado que coloca réu no uso capião, desculpa. Tem que parar para pensar. Porque o advogado que coloca réu em face ou contra, ele não tem desculpa não. Ah, porque ele já estava sabendo, porque ele já mandou uma notificação. Outro dia atendi o pessoal do escritório. Ah, eu fiz isso, professor Júlio, porque eu já estava sabendo, mandou uma notificação. Não tem nada a ver, isso não existe. Não nem dá desculpa para não assumir o erro. Quando você coloca em face ou contra, você está errando não só a parte material, mas a parte processual. Porque o uso capião é uma ação declaratória. Faço uma analogia com a ação de mudança de nome. Se fosse assim, então o réu na ação de mudança de nome, a ação de indicação de registro público, seria o pai e a mãe. Não coloque réu na ação de uso capião, porque não tem. Não existe ação de uso capião contra, em face. É feio. Demonstra falta de conhecimento processual. Demonstra fragilidade. O cliente não é bobo, ele percebe. Ele percebe que você não sabe o que está fazendo. Está mais perdido que segue em tiroteio. Cuidado. O uso capião é ação declaratória. Então é claro que nós vamos pedir sim, vamos fazer o pedido da citação do último proprietário que consta na matrícula, os seus respectivos herdeiros. Vamos pedir a citação também dos confrontantes, confinantes, ou seja, os vizinhos. Vamos pedir a manifestação do MP, da União, Estado, Município, mas não tem réu. Nem na peça judicial e nem no requerimento extrajudicial, tá bom? Quando eu falo de uso capião, então, onde eu vou utilizar o pré-questionamento? Sempre antes dos fatos. Eu vou trabalhar o pré-questionamento sempre antes dos fatos, ou seja, em preliminares.
Muitas vezes o seu cliente vai pedir justiça gratuita, independente da idade e prioridade processual. Se existe uma enfermidade, deficiência física, eu vou pedir prioridade processual também. Eu posso trabalhar em preliminar da localização e descrição do imóvel, o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, antecipação de uma perícia. Tudo isso eu posso trabalhar em preliminares do juiz campeão. Não vai pedir antecipação do julgamento, que é outra burrice, hein? Pelo amor de Deus, uma ação declaratória, juiz, eu quero que já dê a tutela antecipada dos campeões. Não existe, é um pedido incompatível. É a mesma coisa a audiência de conciliação dos campeões, é incompatível. Não é um processo litigioso, ele pode se tornar litigioso se alguém se habilitar. Ele pode se tornar litigioso se alguém contestar, mas ele nasce voluntário, de jurisdição voluntária. O pré-questionamento ele pode ser usado, e você pode abrir um tópico assim, do pré-questionamento. Preliminar 1, 2, 3, 4, do pré-questionamento. Fica evidente que o autor da ação, os autores ou a autora, possui a posse há mais de 15 anos, 10 anos, 5 anos. O indeferimento do pedido seria uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois a pessoa reside no imóvel, tem comércio. Seria também uma afronta à função social da propriedade, porque a pessoa cumpriu a função social da propriedade durante esse determinado tempo. Diante disso, fica pré-questionada, para todos os efeitos legais, a afronta contra a Constituição Federal e a afronta à lei federal, para efeitos de recursos superiores, recurso especial e recurso extraordinário. Então, a ideia é essa, você pré-questionar, porque se você perder a ação, tudo bem, tem a ação, tem o recurso de apelação antes, né, do recurso especial e recurso extraordinário. Mas já fica pré-questionado para que você possa, na exordial, isso na inicial ou na contestação, se você for fazer contestação contra o uso capião, você já pré-questionou para poder continuar brigando, para poder brigar lá na frente pelo que você acha de correto, que você acha justo, que você acha de direito. Então, o pré-questionamento é interessante no uso capião na exordial, porque você está pensando no futuro, você está pensando em algo que possa acontecer, algo que possa acontecer de errado. Então, esse é o objetivo do pré-questionamento. O pré-questionamento é para você já carimbar o passaporte para poder chegar em terceiro grau. Tá? Isso é pré-questionamento na exordial de uso capião. E vou trabalhar com essa tese para poder, de fato, amanhã depois, conseguir recorrer. Vamos lá. Trazer um pouquinho para a teoria, hein? Vem comigo aqui, presta atenção na aula. Vamos lá, presta atenção aqui na aula. O pré-questionamento, gente, ele consiste na exigência da pré-análise. Na exigência de pré-análise, porque existe uma afronta à lei federal ou à Constituição Federal. Então, bem como do debate e do julgamento prévio. Né? Então, você já está falando, ó, juiz, eu já pré-questionei, já reclamei aqui na peça. Esse é um requisito. É um requisito prévio. O pré-questionamento é um debate do julgamento prévio pelo tribunal recorrido de uma matéria federal constitucional, que será objeto do recurso especial ou recurso extraordinário a ser direcionado aos tribunais superiores do país, né? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ e o Supremo. Então, esse é o objetivo. O que é pré-questionamento e recurso especial? Segundo a doutrina, inclusive a minha, o pré-questionamento é a exigência muito antiga, inclusive, para a admissibilidade dos recursos extraordinários e o recurso especial, segundo o qual se impõe que a questão federal constitucional deve ter ocorrido uma afronta. Nós temos que lembrar que em terceiro grau não julga mais a matéria em si. Eu falo que a discussão da situação fática, a discussão da matéria em si, ela acaba em segundo grau. Ela acaba no julgamento de segundo grau, ou seja, ela acaba no julgamento, no acórdão do recurso de apelação. Porque chegou em terceiro grau, quando o recurso ele sobe, né, terceiro grau, nós não estamos mais analisando o caso em si. Nós estamos analisando o quê? Se existe ou não uma afronta à lei federal, uma afronta à Constituição Federal. Esse é o objetivo dos recursos. Né? A discussão ela para em segundo grau. Então, segundo o qual se impõe que a questão federal constitucional, objeto do recurso excepcional, tenha sido suscitada, é um requisito, suscitada, analisada na instância inferior, é um requisito, por isso o pré-questionamento. Nós temos até diversas súmulas, né? Tem a súmula 282, o que diz a súmula 282 do STF? É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Então, a súmula é bem clara. A súmula 282 esclarece que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida à questão federal suscitada. Por isso nós temos que pré-questionar. É necessário, é importante. Nós temos a súmula também, a 211 do STJ, que diz o quê? Que se não examinada a matéria,
o que deveria ter sido, né, a respeito do recurso apresentado em embargos declaratórios, poderá ter ocorrido a contrariedade da lei processual. Isso aparece lá aparecia no 535, né? Então também uma súmula que nos interessa. Então precisa tomar cuidado com isso, o advogado. O advogado que está pensando em terceiro grau, não só nessa ação de usucapião, é nossa pós-graduação focada em usucapião, a qual tenho a honra de coordenar, muito feliz por você estar aqui comigo, mas eu tenho que pensar em outras ações isso também. Então, é exigido o pré-questionamento para a concepção. O pré-questionamento implícito, de fato, ocorre quando, apesar de mencionar a tese jurídica, a decisão recorrida não menciona a norma jurídica violada, e o pré-questionamento explícito, né, ocorre quando a norma jurídica violada tiver sido mencionada pela decisão recorrida. Então, por isso eu tenho que ficar atento. No recurso especial, a pergunta que é feita, professor Júlio, é possível recurso especial sem pré-questionamento? Aí vem a resposta. A ausência de pré-questionamento dos dispositivos legais tidos por violados impede o conhecimento do recurso. Súmula 282. 282, ou seja, o recurso não vai ser reconhecido, o recurso não vai ser julgado. Por isso a importância do pré-questionamento, né? Não dá para fugir dele. Eu sempre falo isso, não dá para fugir. Não é uma questão de achar, é uma questão que eu preciso trabalhar com pré-questionamento para poder ter sucesso nas demandas. Então, isso é importante. Atualmente, gente, o pré-questionamento é um requisito imprescindível para o conhecimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Recurso especial, Superior Tribunal de Justiça. Extraordinário, Supremo. Afronta a lei federal. Recurso especial, afronta a lei federal. Recurso extraordinário, indicando aqui, afronta a Constituição Federal. Já que evitam que as decisões do Poder Judiciário acabem violem preceitos legais, federais ou constitucionais. O pré-questionamento, gente, ele consiste, na verdade, na exigência da pré-análise, bem como de debate e do julgamento também prévio, né, pelo tribunal recorrido de uma matéria federal constitucional. Esse é o grande objetivo. A exigência do pré-questionamento, ela decorre na forma implícita do texto constitucional, que prevê que tanto o STJ quanto o STF irão apreciar e julgar causas decisivas em única ou última instância, conforme dispõe, inclusive anote aí o artigo 102, parágrafo 102, inciso 3º, anotou? 102, inciso 3º, e também o 105, inciso, também, coincidência ou não, 3º também da Constituição Federal. Em razão de sua forma ser implícita, é que o pré-questionamento ele é apresentado de fato na Constituição Federal, ele traz divergências dos tribunais superiores quanto à sua configuração. E há um forte dissenso, né, quanto à exata noção e o seu perfeito alcance do pré-questionamento, mas existem sim linhas, né, pelo menos três linhas doutrinárias, três diferentes entendimentos. Daí haverá diversas, claro, concepções acerca do que se entende de pré-questionamento, mas tais entendimentos, é uma pós-graduação de alto nível, de qualidade, essa é a nossa busca. Então anote aí, quais são os entendimentos. Para os entendimentos de pré-questionamento, eles podem ser entendidos assim, podem ser agrupados dessa forma. Primeiro, pré-questionamento como manifestação, né, expressa do tribunal recorrido acerca do tema. Segundo, vamos ficar como segundo, fica mais didático. O pré-questionamento como debate anterior à decisão recorrida acerca do tema, hipótese que é mesmo muitas vezes atribuído à parte. Terceiro, a soma das duas tendências citadas, ou seja, pré-questionamento como prévio debate acerca do tema, né, de direito federal ou constitucional, seguido de manifestação expressa do tribunal a respeito. Tá? Então, fica mais fácil de entender. Em relação às concepções quanto, né, ao momento da configuração do pré-questionamento, primeiramente, gente, cabe esclarecer aqui na nossa aula que são dados, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, vários sentidos ao pré-questionamento. Razão na qual se tem os mesmos complexos, né? São problemas corriqueiros, são problemas complexos de fato, mas é uma realidade. Na hora de se pré-questionar algo, na hora que eu vou pré-questionar algo, para interpor os recursos especiais, eu tenho que fazer isso em plenário, eu tenho que destacar isso, é um requisito, é um pré-requisito. Então, a corrente doutrinária majoritária define, não só no usucapião, mas também em outras matérias, define de forma majoritária o conceito de pré-questionamento como exigência de que a matéria, objeto do recurso excepcional, seja previamente decidida pelo órgão julgador, ACO. Em outras palavras, pode-se dizer que o pré-questionamento é a efetiva apreciação, né, da questão federal que se pretende discutir no recurso especial pelo tribunal local. Tá? Inclusive, temos um entendimento também, de acordo com Nelson Nery Júnior,
O pré-questionar significa provocar o tribunal inferior a pronunciar-se sobre a questão constitucional, previamente à interposição do recurso extraordinário também, tá bom? Então isso também é importante. O pré-questionamento como manifestação do tribunal recorrido sobre questão constitucional ou federal. E apesar da existência de diferentes entendimentos quanto ao momento da configuração do pré-questionamento, há entre eles um ponto comum, a constatação de que a atual Constituição Federal, Constituição, exige para o cabimento dos recursos extraordinários especial unicamente a presença de questão federal decidida no julgado recorrido, uma das hipóteses elencadas no artigo 102, inciso 3º, e 105 também, inciso 3º, tá? Aí fica mais fácil de entender, mais fácil de explicar. Então, no uso capião, eu oriento quem é advogado do autor, da autora, o advogado da advogada, vai pré-questionar já, sim, na exordial e preliminar. Na contestação, posso fazer o mesmo também, claro, posso fazer o mesmo também, tá bom? Agradeço a você e até a próxima aula. Essa pós-graduação de uso capião é fantástica! Só os especialistas de verdade do uso capião vão fazer. Um abraço.